Larissa e estamos aqui hoje com a nossa convidada, Mari, né, Mari? Mari é do Dopaminados e ela vai estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a história de vida dela, sobre Dopaminados e, é claro, sobre o Parkinson precoce. Não é isso mesmo, Elvis? É isso aí. Pra quem pensa que Parkinson é só pra pessoas idosas, tá enganado. A Mari começou muito cedo nessa luta. É isso aí, Mari. Então conta pra gente um pouquinho, Mari, como era a sua vida antes do diagnóstico de Parkinson. Obrigada pelo convite, Larissa e Elvis. Estou muito lisonjeada. Antes de eu ser diagnosticada, eu era professora de educação física, de educação infantil. E sempre trabalhei com movimento e... Ai, gente. Travei. Respira. Pode ficar calmo. Eu tô emocionada, é por isso que isso tá acontecendo. E faz parte, porque ser jovem com uma doença de Parkinson não é fácil. Nós passamos por muitos desafios e estar aqui falando sobre essa causa, para mim, está sendo muito importante. Então, vamos lá. Eu fiz faculdade federal na UFES, estudei educação física e desde sempre gostei de trabalhar com movimento, com crianças, e essa era a minha paixão. E aos 29 anos, eu comecei com um tremor na mão esquerda que 1 ano e meio depois eu descobri que eu tinha Parkinson. Mas eu nunca tinha ouvido falar do Parkinson. E a partir daí, a minha vida foi mudando totalmente, porque o que é mais afetado no Parkinson é o movimento. Ou seja, a minha paixão, o meu trabalho, tudo era em torno do movimento e foi foi a principal área afetada na minha vida, né? Mas, enfim, foi isso. A gente assim... Mari, a gente sabe, assim... Claro que a gente não sabe, a gente não tá no seu lugar nesse momento, mas a gente sabe que tudo isso que você passa, existem sintomas que fazem com que você fique nervosa. Quando você fica nervosa, você acabe travando. A gente entende isso. E pra gente, assim, a gente hoje olha essa situação e vê que não é algo simples. É como as pessoas pensam, fulano tem Parkinson. Não é só sobre ter Parkinson. É sobre você precisar viver uma vida onde os sintomas, eles aparecem do nada. Onde você não sabe quando é que você vai ter sintomas, quando é que você vai conseguir chegar no local que você precisava ir, quando é que você vai conseguir exercer uma tarefa ou finalizar algo. E, assim, algo que me deixa muito feliz é quando você vai pra rua correr. Exatamente. Porque eu vejo que é uma atividade que você começa e você finaliza aquela atividade tranquilamente. Então, conta pra gente, assim, como que é a corrida hoje, o esporte na sua vida? Então, quando eu recebi o diagnóstico, o médico frisou que eu deveria fazer alguma atividade física. Uhum. Eu não praticava nenhuma direcionada, assim, é só o que eu fazia na escola com as crianças. E eu tenho certeza que, por causa disso, hoje eu consigo manter minhas habilidades e consigo manter uma vida ativa. Porque se eu fosse sedentária, eu acho que não ia ser fácil, não. Não que seja fácil, mas um dia eu escolhi correr. E o que foi mais importante foi que eu decidi ir. Porque não adiantava ninguém falar, eu tinha uma desmotivação muito grande. E é sintoma do Parkinson. Desmotivação é como se fosse uma depressão bem profunda, assim, que você não consegue sair do lugar. Uhum. Até que um dia eu consegui ir e criei Dopaminados, que foi um movimento de incentivo aos exercícios físicos, pra mim. Porque eu não conseguia fazer sozinha, eu não tinha companhia, e eu não sabia como começar. Até que eu comecei com meu primo, Nelson, e muita gente se juntou a mim. Muita mesmo, assim, sabe? As pessoas se inspiravam na minha história e tudo mais. E eu entrei na corrida e tô aí até hoje, graças a Deus. Tô voltando, na verdade, né? Que maravilha, Mari. Não é mesmo, Elvis? É isso aí. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, você com o boné do Dopaminado. Eu falei assim, Dopaminado, esse nome é maneiro. Eu não sabia nem o que significava na época. A gente teve aquela primeira conversa, né? E você contou um pouquinho, eu achei muito bacana esse projeto seu. E eu acho que esse fato de buscar, né, ajudar outras pessoas
te motivou, né? E eu lembro que você me falou um pouquinho de um projeto que você tinha com as crianças. Quer falar um pouquinho desse projeto? Sim, eu vou falar um pouco do Dopaminados primeiro para as pessoas entenderem o que é o Dopaminados Kids. Porque no Parkinson ocorre a morte dos neurônios que produzem dopamina. A dopamina ela é responsável pela motivação. A gente acorda de manhã com vontade de viver, de fazer as coisas por causa da dopamina. E o movimento, principalmente, né? E eu nunca pensei em atuar com pessoas com Parkinson, não pensava nos adultos, isso não fazia parte do meu contexto, era das crianças. E eu ia cada vez mais me afastando da minha profissão, e isso ia doendo. Eu falei, não posso. Aí eu falei, quer saber? Eu não me imaginava trabalhando com adulto. Então eu falei, vou criar uma coisa para as crianças. E a minha cabeça é assim, criativa é a mil. E aí eu pensei, na frente do meu prédio, no prédio que eu morava, tinha uma rua sem saída. Eu pensei, vou fazer uma rua de lazer. Peguei, escrevi minha história, mandei um ofício, pedi para uma pessoa entregar na prefeitura, chegou na mão de alguém da Secretaria de Esportes e se tornou... Eu consegui ganhar muitas coisas para as crianças. Os pais colaboraram, sem saber nem o que era, porque conheciam a Mariane. E se tornou um evento. E depois eu consegui juntar 150 crianças no Tartarugão para brincar, Legal. Pais e crianças. Por quê? A dopamina tem relação com lazer, com brincar, para tirar as crianças da tela. Porque a dopamina está totalmente relacionada com vício às telas. Isso é prejudicial às crianças. Em contrapartida, quando a criança brinca e realiza atividades, né? Sem telas e interagindo com as outras crianças, essa dopamina também é liberada. E é importantíssimo para a inteligência, para a criatividade. Hoje eu vejo que a dopamina é muito mais do que a falta dela gerar o Parkinson ou outra coisa. É muito importante. Muito importante. Maravilha, Mari. E assim, você falou que foi diagnosticada aos 31 anos, mas que os sintomas começaram aos 29, né? Como que foi assim? Como é que você percebeu esses sintomas? Qual foi o primeiro sintoma que veio, que você falou assim? Eu pergunto por quê? Talvez muitas pessoas passem por isso e não sabem, não conseguem enxergar hoje que sintoma é esse. Às vezes vão procurando coisas, diagnósticos que não chegou a nada. E aí eu queria saber de você, assim, como é que você conseguiu descobrir e chegar nesse diagnóstico? Passou por vários médicos? Foi um médico só? Como é que foi isso? O primeiro sintoma perceptível, que foi motor, foi um tremor na mão esquerda. Como eu estava malhando, eu achei que eu tinha me machucado. E como a maioria das pessoas jovens com Parkinson vão parar no ortopedista. E ele falou que era caso de neurologista, logo de cara. Só que eu fui em 1, 2, 3, 4, não sei quantos, mas foram muitos. E ninguém tinha a coragem de arriscar, até porque é exame clínico. E até que eu tive que pagar consulta particular, e ele pediu um exame caríssimo, que o plano teve que cobrir, e que mede a dopamina no cérebro, só que não é somente isso. Junta todas as características, e o médico constatou um tremor semelhante a uma catraca na minha mão. Aí, isso foi o que fechou o diagnóstico. Não, praticamente. E ele falou, falta só uma coisa, vamos fazer o teste do remédio específico para o Parkinson. Se melhorar, significa que é mesmo. Entendi. Aí, 1 ano e meio depois de investigação, cheguei no diagnóstico. Uau. 1 ano e meio. Mas os sintomas podem começar 10 anos antes. Por quê? Hoje já se sabe que o Parkinson não é só sintoma motor. Tremor, lentidão, rigidez, não. Prisão de ventre, insônia, perda de olfato, desmotivação. E essa desmotivação que eu falei no início, eu tinha desde a da faculdade. E eu fui recordando. E hoje, quando a gente descobre o diagnóstico cedo, é muito mais fácil de tratar. Sabe como? Com exercício físico. Uau. É a forma mais eficaz de lentificar a progressão da doença e às vezes impede até que ela se manifeste. Então você já tinha sintomas, né, há 10 anos atrás e você não tinha noção do que poderia ser, né? Não. Então você aí que sente sono, desmotivação, não deixa de acompanhar no médico não, tá? Todos os sintomas que a gente tem hoje, é importante a gente sempre ter acompanhamento, porque assim, são relacionados a diversas doenças. E a gente às vezes não sabe. Por exemplo, hoje cresceu muito o número de pessoas que praticam atividades físicas. E isso é muito bom. Só que também, Mari, me traz uma preocupação muito grande. Eu falo por mim. Recentemente, eu precisei ir ao médico e eu descobri que eu tô com uma fratura
no menisco. Só que a dor que eu tava sentindo no joelho, eu senti durante uma corrida. Não aguentei continuar a corrida, tive que parar. Só que eu já senti a mesma dor no outro joelho. Então, assim, possivelmente eu tô com essa fratura em ambos os joelhos, nos 2 meniscos, só que eu não procurei um médico, porque eu achava que, é uma dorzinha que vai passar. Eu tomava um remédio e passava dor. E eu não procurei o médico. Quando essa aconteceu, essa última, né, Elvis, que eu tava correndo e eu precisei parar, aí eu busquei o ortopedista pra saber o que tava acontecendo. Então, assim, me traz essa preocupação, porque muitas pessoas não fazem esse acompanhamento também pra ir pra atividade física. E isso é importante, não é? Sim, e além desses sintomas, por exemplo, você sentiu uma dor, você desconfiou da corrida, mas qualquer coisa já normal que a gente tem no organismo, não é normal. Sim. Se é diferente, se o normal é ter o intestino normal e ele tá preso, tem alguma coisa errada. E é sintoma do Parkinson ou de qualquer outra coisa. Insônia, não é normal a gente não dormir à noite. Sim. Não é certo, né? Tem algum problema. E o exercício físico, a gente não... No meu caso, se eu tenho liberação do neurologista, já é um caminho andado, mas tem que passar pelo cardiologista, por outros profissionais, senão prejudica outras coisas, né? Na questão de tratamento, questão de medicamentos, é necessário fazer fisioterapia, tem que mudar alguma coisa na alimentação? Como é que funciona essa questão de tratamento, os cuidados que você tem que ter, né? Cuidados eu tenho que ter muitos. Se eu consigo cumprir, aí já são outros 500. Porque os medicamentos eu tomo, sempre tomei. Inclusive, eu nunca me dei muito bem, e é uma das características de quem precisa fazer a cirurgia de implantação de estimulador cerebral profundo. Que eu passei por essa cirurgia e eu nunca fiz fisioterapia, até porque eu não sei se eu não vejo necessidade, até porque quando eu tomo os remédios, parece que eu não tenho Parkinson. Eu tenho flutuações motoras, que é assim, uma hora eu tô no on, que significa tô bem. Outra hora eu tô no off, que literalmente o corpo desliga. Eu travo. Não consigo andar, não consigo dar um freezing, que é congelamento. Eu congelo mesmo. É surpreendente. E tanto que as pessoas, quando me veem correndo, falam, como é que essa menina tem Parkinson? Mas é por causa da corrida e dos exercícios que eu não tô pior, né? E aí tem que acompanhar com o neurologista. Chega uma época que tem que fazer fono. Nutricionista é bom, porque alimentos que inflamam o corpo não fazem bem pra gente, porque o Parkinson é uma doença inflamatória, né? Então, mas eu sou paciente e eu vou falando das minhas experiências, né? Porque você, como da área da saúde, você deve entender mais. Porque acaba que eu até conversei com o médico, que a gente como paciente, a gente entende muito do que a gente vive. E o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro, né? Tem gente que não consegue fazer exercício de jeito nenhum. Eu fico acelerada. Os remédios me deixam mais 220 que eu já sou. E tem gente que fica com muito sono. E cada um é um. O Parkinson não é igual para todo mundo. E assim, eu acho que os profissionais, eles precisam começar a entender muito isso, Mari. Porque quando você vai pesquisar, procurar, perguntar a outras pessoas, eu fiz esse teste, né? Perguntei a alguns colegas se já tinha visto, já tinha ouvido falar, e muitos dizem que não. Desconhecem essa característica de Parkinson em pessoas mais jovens. Então, assim, hoje, se você pudesse dizer assim, para os profissionais, o que você gostaria, o que você espera de profissionais da saúde hoje, para que outras pessoas possam ser diagnosticadas? Eu acho que, na verdade, não cabe aos profissionais de saúde. Cabe a quem está por cima, quem está em cima, trazer a conscientização. Você fala dos governantes, Os governantes, todo mundo que está acima da população e do... né? Porque a classe médica é população também. Então, as campanhas de conscientização a respeito do Parkinson, não só do Parkinson, tem muitas doenças que os jovens estão tendo agora, né? Que eram conhecidas como doenças de idosos, que hoje não são. E eu falo que, assim, existem muitas pessoas com Parkinson precoce. E que é o Parkinson abaixo dos 50 anos. Só que, por falta de conhecimento, as pessoas agem de forma meio discriminatória. Porque olham torto, aí tem gente que não tem coragem de contar nem no trabalho. Então, quando essa informação é passada, a gente se sente pertencente, sabia? A uma realidade que hoje a gente não se sente. Eu sofro muito julgamento.
Porque eu sou daquelas que falo mesmo, boto nas redes sociais e... Sabe por quê? Porque eu sei o que eu passo. Eu sei o quanto é difícil. Gente, eu sou uma pessoa bem descolada, assim. Eu sou pra frente, Mas quando o sintoma começa no meio da rua, não é fácil, não. E... é muita determinação pra continuar. Até me emociono porque tenho muita vontade de viver mesmo, porque... e lutar. Porque, gente, eu participei de uma corrida, pode falar o nome? Pode. A corrida do 4º Batalhão. Uhum. Eu tava passando por um período meio difícil e tava pré-operada. Na verdade, eu tava com 1 mês de operada. E eu falei, não, eu tenho que ir, porque eu não tava conseguindo andar. Pra mim, aquela foi uma superação, não porque fui carregada, cheguei. Não, porque eu vi que eu posso. E cada um que tem Parkinson ou tem outros problemas, alguma doença, alguma dificuldade que se sente limitada, eu dou um conselho. Não se dê por vencido. Mari, você tem todo o direito de se emocionar e se emocionar de orgulho, né? Porque tem pessoas que não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de comorbidade, né? E não tem a determinação que você tem. Então, assim, a determinação que você tem, apesar de ter sido diagnosticada precocemente com Parkinson, assim, é de motivar outras pessoas. Eu, perto de você, eu me sinto, assim, muito, como posso dizer assim, fraco, né? Eu me sinto um pouco fraco, porque eu vejo você rompendo barreiras e limitações que eu não consigo, às vezes. Você acredita nisso? E eu não tenho nem noção, porque eu vou fazer... É instinto, sabe? De sobrevivência. Porque tá difícil, mas eu vou tentar, porque eu preciso conseguir. Não é pra me superar, pra mostrar... Não, é porque... eu sei que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. É isso aí. E quando você tenta explicar para as pessoas o que você está passando, é difícil. Justamente por falta de conhecimento. Uhum. E assim, Mari, a gente vê assim que acaba sendo algo que você faz para você mesmo, igual você falou. Ninguém vai fazer por você, então você precisa correr atrás. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ao seu redor, que estão sempre te ajudando, te incentivando. Só que eu vejo que você incentiva mais pessoas do que pessoas que te incentivam. Porque essa garra, essa vontade de eu quero ir pra praia, eu quero correr, vamos lá pra orla, vamos fazer isso. Isso é muito bom de ver partir de você. Porque muitas pessoas, eu não sei se você conhece alguma mulher, outras mulheres ou homens que teve Parkinson precoce. Teve Parkinson precoce? Você conhece outras pessoas? Então, talvez essas pessoas, muitas dessas pessoas talvez se deixam levar de ficar, vou ficar em casa, não quero, o sintoma veio, não quero mais saber de nada, não quero ir pra rua. E você não, você tem essa garra, essa vontade. E isso, assim, é lindo. Porque você fala, cara, como pode? Tem certeza? E sabe o que mais me choca? Ver pessoas na rua que não têm esse conhecimento, e é aí que entra a conscientização que você falou. Porque nós estávamos em um evento, e aí uma pessoa pegou e falou bem assim, você estava passando mal. Eu não sei se você se lembra do evento do partido que teve aqui em Vila Velha. Uhum. E aí essa pessoa virou e falou bem assim, ela tá passando mal, não, ela vai desmaiar, é o calor. E você tentando explicar, não, é porque eu preciso tomar meu remédio. E não, mas que remédio? É pra dor, que não sei o quê. E a pessoa não te deixava falar. Eu falei, gente, se fosse comigo, eu ficaria mais ansiosa ainda. E isso dificultaria ainda mais pra você melhorar naquele momento. Como é que você se sente nessas situações? E tem gente que fala assim, calma, respira. Eu falei, não, eu tô calma. Eu tô muito calma, por isso que eu tô na rua. Mas teve um dia que teve uma época que eu tava assim, eu queria conscientizar todo mundo. Eu entrava nos Ubers, eu contava a minha história inteira e eu pedia desculpa no final, que eu tenho essa mania. A pessoa, não, amei ouvir essa história. Não, foi um tapa na minha cara. Porque, ai, meu Deus. Acontece isso também, tá? Não é só motor. Acontecem uns bloqueios cognitivos, então... eu sei que eu quero falar e não sai, então... é meio complicado, mas... eu me sinto assim, na verdade, eu me sinto bem porque as pessoas estão preocupadas. Eu sei que estão... porque às vezes as pessoas passam, olham e nem perguntam. Eu já passei situação de sentar no calço... eu congelei na praia.
Sentei na beira do calçadão. Não conseguia sair. Não sabia o que eu fazia, não conseguia segurar o celular. Aí eu liguei pro marido da minha prima. Aí foi me salvar. Assim, foi meio desesperador. Só que eu vou aprendendo a me virar. Porque enquanto isso, eu falo que eu sou da turma da frente que tá começando a lutar. Porque... E aqui no Espírito Santo eu sou uma das... Eu brinco que eu sou a líder da gangue. Porque eu sou a mais jovem, né? Mas, no Brasil tem muita gente. Igual a mim, assim. Que gosta de lutar, que gosta de... Mas o Espírito Santo ainda tá caminhando. E nós vamos chegar lá. Tá engatinhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação ao Parkinson, a gente sabe que o hormônio da mulher é diferente do hormônio masculino. Esse fato contribui que seja pior na mulher ou é a mesma coisa comparada ao homem? Não. Eu, por experiência própria, eu falo... Nossa, é muito mais difícil. Se uma mulher na TPM fica com um humor bem alterado, bem modificado, não sei como que você é, né? E você deve saber, então. Ela gosta de comer muito doce. Eu gasto muito dinheiro quando ela faz isso. Esse é o menos, dos males o menor. O Parkinson é totalmente, imagina, química cerebral. Então, ocorre muita oscilação de humor. Muitas alterações mesmo. Depressivas, tudo mais. Então, eu com TPM, você imagina. É muito, muito forte, assim. Chega, me incomoda. Mas faz parte. Não, e realmente, tem momentos, assim, que quando nós mulheres estamos de TPM, tem mulheres que os sintomas ainda são mais fortes. Mas, assim, tem dias que você não quer sair de casa, você não quer ver pessoas, você não quer nem levantar da sua cama. Teve uma época que eu tava de TPM, aí eu fiquei uma semana, assim, eu achei que eu tava com depressão, porque eu não queria sair de casa, eu queria ficar vendo série o dia todo, eu só chorava. E aí eu achei que eu tava com depressão. Aí depois, conversando com a médica, ela falou, não, era só o seu sintoma da TPM, uma semana ali passou. Então, assim, eu fico imaginando esses sintomas quando você tá dessa forma, porque vão ficar ainda mais intensos, né? Sim. Então, como você falou, que você não fica mais intenso, você não quer sair, mas você precisa lidar com tudo isso, porque se você deixar de sair também, você acaba... Não, então, não querer sair, isso não existe pra mim, porque é tão difícil quando eu não consigo, que quando eu posso, eu quero pra rua, fazer exercício. Ah, sim. Mas é mais intenso, assim, a tristeza, a raiva, eu choro fácil. Entendi. Entendeu? Porque uma coisa compensa a outra. Quando você não consegue fazer alguma coisa, é muito difícil. Aí quando você consegue, você quer fazer. Então, eu valorizo muito quando eu posso sair, quando eu posso andar, quando eu posso caminhar. E eu sei que é o melhor remédio também, até quando tá de TPM, né? Sim. E tem algo muito interessante, Elvis, que eu vi a Mari falando uma vez, eu acho que vale a pena o pessoal de casa ficar ciente disso. É sobre esse símbolo do Dopaminados, esse símbolo que tá na sua camisa, inclusive. Conta um pouquinho pra gente, Mari. Essa aqui, na verdade, é a tulipa vermelha, que é o símbolo da conscientização da doença de Parkinson. Eu só não lembro muito bem a história, mas uma pessoa plantou tulipas vermelhas para homenagear outra. Eu acho que foi homenagem ao James Parkinson, que foi quem descobriu a doença e tudo mais. Ah, ótimo. E isso é muito bom, porque assim, a gente precisa entender todos esses passos para entender, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, você tá usando esse símbolo na rua, você tá passando mal, às vezes a pessoa pode olhar e já entender, será que é Parkinson? Será que... Para poder entender o que você tá passando. Agora, muitas pessoas não sabem nem o que significa muitos símbolos aí, né, Elvis? Principalmente relacionado a algumas doenças. Então, às vezes a pessoa tá com aquilo, tem pessoas que usam pulseiras, eu já vi uma pessoa usar uma pulseira, e para identificar o colar, né? E muitas pessoas acabam não sabendo o porquê tá usando, o que significa. Então, a conscientização, ela é importante por isso. Isso. Falando isso, você falou colar. Tem o colar do autismo, tem o colar do girassol, né? Que eu acho que é doenças ocultas. Existe algum colar específico para Parkinson? Existe. Em vários estados já é aprovado. Tem o colar da tulipa vermelha. Tem um colar do ótimo. E aqui no Espírito Santo nós não temos. Eu nunca vi, pelo menos, né? Eu também nunca vi. Não tem. Então, governante, por favor, né? Dá um jeito aí de conseguir viabilizar esse colar aí pra gente. Eu posso até usar. Eu tenho um que eu ganhei, mas eu posso até usar, mas não vai
Ninguém vai As pessoas não vão entender, saber o que É significa. a questão da conscientização que você falou, né? Nossos governantes, eles têm que começar a conscientizar o povo de que existe uma doença que também atinge jovens e que essa doença tem um símbolo que identifica ali para você estar ajudando essa pessoa. Isso aí. E, por exemplo, se investir na questão dos exercícios físicos, já vai amenizar muita coisa. Porque menos pessoas procurando atendimento médico e tudo mais. Uhum. E por isso que eu comecei a correr e eu incentivo muito as pessoas a fazerem exercício físico. A minha luta é essa, porque é o que eu posso fazer. Incentivar. E a questão da conscientização. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu fui, tomei a iniciativa, fiz um evento, eu boto no Instagram e eu conscientizo mesmo, porque se eu não fizer por mim, por nós, na verdade, quem vai fazer? E hoje a rede social, ela é muito importante, né? Então, eu acho que é interessante as pessoas entenderem que conscientização não é você simplesmente ir lá e fazer uma palestra. É você pegar e começar a falar isso em redes sociais. Ah, pessoal, olha só, principalmente influenciadores, gente. O tanto de pessoas hoje que estão como influenciadores, são seguidos por muitas pessoas. Quando essas pessoas falam sobre isso, elas estão ensinando outras pessoas que às vezes não teriam a oportunidade de estar numa palestra ouvindo sobre isso. Então, assim, hoje a gente vê a rede social trabalhando muito para isso. Então, acho que é o melhor lugar hoje para a gente disseminar a informação e mostrar que realmente o Parkinson precoce, ele existe. E ele precisa ser conhecido para que as pessoas que comecem a ter sintomas, ela possa buscar um médico, possa pensar sobre a possibilidade. Porque não é que você... as pessoas falam muito que tem gente que sempre procura a doença. Não é você procurar a doença. É você procurar a solução para algo que está acontecendo com você naquele momento. Assim como você procurar diagnóstico. Assim como eu não quero mostrar que eu estou doente, que eu tenho Parkinson, é mostrar o que é. Exatamente. Muita gente me procura porque se identifica. E pergunta o que eu faço, quem eu procuro, o que você sente. A melhor coisa é quando a pessoa faz isso e se sente acolhida, né? Com certeza. E você é uma porta-voz, né, Mari? Você pode falar e ensinar pessoas. E isso é muito importante. Né? O que é bonito, você não busca ajuda, você busca ajudar as pessoas, não é isso? E não é consciente, não. Eu faço pra mim e as pessoas acabam sendo ajudadas. Que massa. Isso é muito bom. E assim, ô Mari, quando você pensa... Você chegou a comentar uma vez que você estava entrando no Ministério de Dança, né? De uma igreja. E como é que foi essa experiência? Para quem tem Parkinson, isso é algo que ajuda? Ou você ficava um pouco mais nervosa? Questão de passos? Como é que é isso? Eu só participo das coisas quando eu tô no ON. Sem sintoma. Mas eu acabei não ficando porque eu me sinto mal. Me sinto constrangida, apesar de ser de um jeito que aparentemente tem vergonha de nada, eu tenho. Porque é algo novo. E cada dia mais o corpo vai mudando, os movimentos vão mudando. E até a cabeça assimilar é difícil. Mas eu não desisti, não. Isso Aos aí. poucos eu vou voltando, eu danço na minha casa pro Senhor. Maravilha. E é isso. E quando você fala assim que tá no ON, é porque você realmente tá conseguindo fazer os exercícios, conseguindo tocar a rotina normalmente, né? Mas quando você pensa assim, eu tô off hoje, quais são os sintomas que mais trazem essa dificuldade de sair de casa, de não querer ver pessoas? Como é que é isso? Então, na verdade, eu tenho o on e o off todos os dias. Eu fico 2 horas on e tomo remédio só 1 hora depois, porque são de 3 em 3 horas meus medicamentos. Quando eu tô on, eu faço tudo. Eu me sinto livre, me sinto feliz, mais feliz. Porque quando acaba, o off é quando o efeito do remédio acaba. E comigo é assim. Não é eu tomo esse horário e nesse horário o remédio não vai assim. Ele vem aqui e desce de vez. É como se fosse um disjuntor desligando. Entendi. Aí eu não saio porque eu tenho medo, na verdade. É perigoso. Sim. Nem é pela vergonha, não, assim. Eu tô aprendendo a lidar com a vergonha. Então, a cada 3 horas, provavelmente você tem 1 hora de off, no caso. Tem. E foi até por isso que a gente pensou em fazer esse podcast gravado, Mari, exatamente para isso. Porque a gente sabia como é que seria essa situação de que tem dias que você não consegue. Como muitas vezes a gente teve coisas que a gente tentou marcar, não conseguia, teve que desmarcar de última hora. Exatamente por isso, porque imagina só, você tem que sair de casa, você precisa chegar num local e aí você não tá bem. E aí, vou dizer assim, igual você colocou, você tá off, você não consegue, você precisa mandar mensagem. Como é que
deve ficar a sua cabeça naquele momento? Poxa, é um podcast, eu vou precisar desmarcar. Então, assim, se fosse ao vivo, por exemplo, eu acho que você ia ficar muito mais ansiosa. E isso até prejudicaria, né, de você chegar até o podcast, né? E mexe no emocional, mexe em tudo. O nível da ansiedade ou do nervosismo em pessoas comuns não é o mesmo que acontece com a pessoa com Parkinson. Inclusive, hoje está sendo gravado para respeitar esse tempo, que se no meio do episódio aqui você ir pro off, né? A gente vai respeitar esse tempo e só volta quando entrar no on de novo. Com certeza, porque assim, Mari, a gente pensa muito no outro, né? E a gente precisa disso não só como pessoas públicas, não só como profissional da saúde, nós temos que pensar, isso tem que partir de todo o ser humano. As pessoas precisam começar a ser mais humanas e deixar de ser... Porque muita gente hoje quer viver no acelerado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que correr pra isso, correr pra aquilo. E não é assim que a vida funciona. Você tem que entender que existem pessoas que precisam que você pare a sua rotina pra entender que elas têm um momento delas. Porque, por exemplo, a minha rotina não é igual à sua. Então, a gente precisa respeitar a rotina do outro, o momento do outro, entendeu? E tantas vezes a gente marcou que você mandou mensagem, Larissa, eu não posso. Assim como eu mandei, Mari, aconteceu imprevisto, não consigo ir. Mas porque a gente sempre se respeita. A gente sabe que às vezes não dá e a gente vai ter que marcar outro momento. E é muito bom, assim, quando eu conheci a Mari, né, eu falei, cara, essa menina tem uma coragem e uma história de superação surreal. Isso pra mim foi algo sensacional vindo de você. Porque você ensinava as pessoas, conscientizava as pessoas sobre Parkinson, mas você sempre estava na rua. Eu até brincava assim, gente, ela deve existir graus, entendeu? Então ela deve ter um grau mais baixo, porque ela sempre tá bem. Só que é porque a gente não sabe da história por trás, né, Mari? E mesmo quando eu tô na rua, às vezes eu não tô bem. Às vezes tá doendo, que dói muito. Dói o corpo? Eu tenho rigidez, muita rigidez. Na cervical, na lombar agora. O tremor eu tenho menos, mas é por causa da rigidez mesmo que dá o tremor. Tenho lentidão. Uma vez eu fui atravessar Lindenberg, não andava, não acelerava. Meu Deus. A primeira vez que aconteceu isso. Mas aí correr eu consigo. Porque é um movimento intencional. Entendi. O cérebro é bem complexo, né? Mari, né, Larissa? O que eu vou falar agora, a Larissa vai concordar. O que nos faz superar muita coisa na nossa vida é a nossa família e a nossa fé, a fé que a gente tem em Deus, esse propósito que a gente tem diante de Deus. Como é a questão, assim, dessa ajuda, né, da fé que você tem em Deus, do apoio da sua família com relação à sua superação no Parkinson? Eu vou falar a verdade. Se não fosse Deus... É porque cada dificuldade que eu passo, eu vejo a mão de Deus me conduzindo. Porque eu vejo propósito em tudo hoje. Eu vejo propósito em tudo. Porque, gente, eu estudei numa faculdade federal, passei no concurso público, estava na minha profissão, a profissão que eu amava, na minha zona de conforto, porque as crianças são maravilhosas, me amavam. De repente, fui arrancada. Para fazer o quê? Para ter uma doença que mexe com movimento. Não, olha que ironia. Eu trabalhava com movimento, doença que atrapalha o movimento, e para tratar, fazer movimento. Então, eu tô aqui eu falei que eu não tô nesse mundo a passeio, não. Eu tô aqui para me divertir e causar um movimento. Porque... E é meu, assim... A minha família entende que eu gosto disso. Que eu gosto de correr, eu sou desse jeito. Eu gosto de exercício, eu gosto de nadar, de correr, de fazer esse tipo de coisa. E é desde criança que eu sou assim. Eu não mudei quase nada. O remédio potencializou um pouquinho. Mas eu sou assim desde criança. A minha coordenadora da época de escola me achou no Instagram e falou que eu era a animação da escola. Que eu agitava a escola inteira. E assim, é pro bem, porque... Gente, se divertir, interagir, estar com pessoas, socializar, não tem mal nisso, não. Só faz bem. E assim, Mari, teve algum momento que você olhou e pensou assim, eu não consigo? Algo que você precisou fazer, que você falou bem assim, eu não consigo. Não vai dar certo. Só vinha pensamentos negativos? Ou talvez em várias situações aconteceram isso, né? Mas qual foi aquela que mais te marcou?
Que você pode dizer assim, naquele dia eu falei, não, eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer isso, não consigo exercer tal tarefa. Teve algo que teve mais impacto assim na sua vida? Todo dia acontece alguma coisa desse tipo, né? Mas quando, por exemplo, eu tô com a minha mãe, que tá doente, e quando eu me vi no off, sozinha com ela, eu falei, meu Deus, se acontecer alguma coisa... Aí pegou. Aí tivemos que correr atrás de uma cuidadora o mais rápido possível. Mas foi isso. Entendi. Nossa. Falando né, aproveitando o gancho da Larissa, tem algum projeto ou algo que você queria muito fazer que o Parkinson poderia ter parado, mas ao invés de te parar, ele te impulsionou a fazer? Acho que todos os projetos que eu tenho hoje foram o Parkinson que me impulsionou. O Dopaminados, por exemplo. No início, quando eu corria, não tinha ninguém com Parkinson. Era só eu. Por isso que acabou as pessoas... Por isso que as pessoas acabaram seguindo o seu rumo e tudo mais, e eu fiquei sozinha, vamos dizer assim. Só que hoje eu convivo com muita gente com Parkinson. E eu sei da importância dos exercícios físicos. E o Dopaminados, eu tinha vontade de fazer um movimento social para promover eventos, promover ações, para... Sai. Pode ficar tranquila, Mari. No seu tempo. Hoje eu me aposentei por incapacidade permanente. Então eu não posso atuar. Mas mesmo se eu quero fazer algo, e não é por mim, é pela minha causa, pela nossa causa, né? E então, como no Parkinson tem a falta da dopamina, o cérebro acaba buscando, fazendo a gente querer fazer coisas que geram prazer. Então, ai Jesus, travou. Fique em paz. A gente sabe que momentos assim é bem difícil, né? De você conseguir expor, principalmente quando vem essa ansiedade. Travou tudo, cérebro. Quando você fica ansiosa assim, vem algum versículo na sua mente pra te acalmar? Não sei se é ansiedade ou porque bloqueou. Travou. Não fica tranquila. Eu acho que é porque a aposentadoria mexe né? Muito, né? Eu me aposentei agora em março. Foi? Recente, né? E eu saí de atividades constantes, com 25 crianças em cada turma. Eu botava a escola toda sentada pra cantar, em pé depois pra cantar o hino. Eu botava todo mundo em silêncio. Sabe, eu tava na profissão que eu sonhei. E hoje eu me pego sendo referência pra muitos, que eu sei que hoje eu sou referência pra muitas pessoas com Parkinson. E a única coisa que eu queria era possibilitar a vivência e ações de interação, a gente se conhecer, todo mundo estar junto, fazer esporte, atividade física. Basicamente isso. Isso é importante. Caramba. Tem algo que você ainda queira passar para as pessoas que vão assistir esse podcast, Mari? Se você não aguentar terminar, a gente pode parar, tá, Mari? É no seu tempo, tá? Tá pausar? Caramba. Não, fica tranquila.
Pode ficar tranquila, se acalmar, não se preocupa com isso não, tá? Tá filmando ainda? Oi? Ai, meu Deus. Você quer que pare? A gente pode... Deus que sabe. Dopaminados. Ah, o Dopaminados. Esse daí é o Instagram da Mari, né? Ou é do Dopaminados? Esse é o da Esse é o Dopaminados mesmo. Então, esse Instagram aí mostra um pouquinho da sua rotina, né, Mari? Dopaminados, como é que funciona, como surgiu, né, o Dopaminados, histórias de superação. E a Mari, ela é a história de superação, né? Dopaminados surgiu para expor isso, né, Mari? E mostrar como é que é a sua rotina todos os dias. Olha lá, quando a dopamina falta, a gente responde com movimento. Isso aí. Cara, eu acho essa frase excelente mesmo. Porque mostra que o esporte, né? A corrida, isso traz algo diferente. O movimento, ele traz uma mudança nos sintomas, na sua rotina. E isso é muito interessante. E é 50% do tratamento. Pois É mais importante E do as que as pessoas pessoas pensam que é pensam. só o remédio, Mari. Isso que me traz assim... Porque tudo hoje as pessoas entendem... é só tomar um remédio que passa. Eu falo por mim, eu tenho uma enxaqueca assim... Que é todos os dias, tentei já a investigação e não consigo encontrar o que causa essa enxaqueca. E as pessoas pensam, é só tomar um remédio que passa. Se eu tomar só um remédio pra passar, eu sempre vou ficar mascarando. Você e só ela tá sempre vai medicando. voltar. Eu preciso encontrar qual é o que tá causando essa enxaqueca para que eu consiga parar. Então, eu preciso começar, claro, a me alinhar com isso. Porque, por exemplo, se eu tenho intolerância à lactose, eu preciso entender que eu preciso eliminar aqueles alimentos para que eu consiga verificar se as dores vão passar. Só que eu preciso ter essa iniciativa. Precisa partir de mim também. É a mesma coisa uma pessoa com Parkinson. Ela precisa entender que se o movimento ajuda a regular, ela precisa começar a ter a vontade de sair também. E só vira hábito quando a gente faz. A motivação não vem quando você quer fazer. Você tem que começar. Se eu não me engano, eu até li um artigo uma vez dizendo que se você repete a mesma coisa durante 21 dias, você começa a fazer aquilo como se fosse algo normal da sua rotina. E muitas pessoas, elas, por exemplo, academia, elas começam a fazer academia, deu 10 dias, não quero mais não tô vendo resultado. Gente, resultado? Que isso? 10 dias de academia que é resultado? Entendeu? A dopamina, ela é liberada quando você lembra de algo que você fez e que te gerou prazer. Aí você lembra daquilo e te dá motivação pra fazer de novo. Isso aí. Entendeu? Se você não começar, não vai. Exatamente. E eu tô mais motivada do que muita gente que não tem Parkinson, tá? Com certeza aqui. Eu tô aqui com dificuldade pra academia, Mari. Ai, Você meu vai pra Deus. corrida mais do que eu vou pra academia. Aí todo mundo fala, por que você tem que ir pra corrida, pro evento? Gente, o evento não é só a prática do exercício. Aquele clima de animação, todo mundo empolgado. É por isso que o lazer e o exercício físico têm que estar alinhados no tratamento da doença de Parkinson, de qualquer depressão, qualquer doença que seja nesse... E eu sei que não é o principal, mas a chegada também deve ser algo surreal pra você olhar e falar, cara, quantas pessoas que não possuem Parkinson estão pra trás e eu tô aqui. Eu cheguei, eu peguei o pódio. O pódio pode não ser o principal pra você, mas você olhar que você chegou, que você pegou o pódio e que muitas pessoas que poderiam estar ali na sua frente não conseguiram chegar, ainda estão no meio da corrida, isso deve ser surreal a sensação, né? E quando eu pego o pódio, eu fico mais feliz ainda. Claro. Mesmo. Pois Mas é. eu conto quantas pessoas tem pra saber se vai dar certo. Porque eu tenho cada um suas limitações, né? Eu lembro que o primeiro pódio que eu peguei só tinha eu. Gente, só eu corri e só eu ganhei. Eu corria, eu chorava, eu gritava, porque foi assim, eu consegui. E aí eu não desisti mais. Eu ia falar isso. Quando você falou essa questão do pódio, eu pensei assim, não é só sobre, por exemplo, aí você acabou contando, só tinha eu. Só tinha você. Mas pensa que você foi a única pessoa que teve coragem de participar daquela corrida. Que viu que não ia desistir por qualquer coisa. Você ia perseverar e você ia chegar lá. Então, não é que você correu sozinha. Você foi a única que teve a coragem de participar dessa corrida e chegar lá. E minha corrida foi contra o Parkinson. Eu deixei ele lá pra trás e... Isso aí. Você subiu sozinha. Foi a Mari no pódio. Não foi a Mari que tem Parkinson. Foi a Mari no pódio. E isso, assim, é sensacional, Mari. E você venceu sua limitação, na verdade, né? Com certeza.
E, infelizmente, nós já estamos acabando nosso episódio. Mas a gente vai ter mais oportunidades, né, Mari? De falar, de contar a respeito. E eu vou estar publicando lá no Instagram do nosso podcast mais sobre o Dopaminados, para que as pessoas possam conhecer, entendeu? Possam saber como é que funciona o Dopaminados. Então, se alguém entrar em contato aí, você já sabe. É que, na verdade, não tem nada estruturado, mas eu tenho a vontade de juntar pessoas com Parkinson, precoce, principalmente, porque pessoas mais idosas têm mais dificuldade de praticar exercício físico, e juntar esse pessoal pra gente botar a vida nativa. Isso e aí. se movimentar. Isso aí, 2 perguntinhas pra gente encerrar, hein? Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão com diagnósticos recentes de Parkinson, principalmente para as pessoas mais jovens? Essa é a primeira pergunta. Primeiro conselho, vai se movimentar. Independente, se não quer contar pra ninguém, se não quer conversar, o exercício físico já vai ajudar em metade do caminho, né? Na ansiedade, na tristeza. E é isso. E agora eu quero que você dê uma palavra de bênção, de fé, para encorajar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Os nossos ouvintes. Deus não dá fardo maior do que a gente não possa aguentar. E eu vejo que cada dia mais eu tô ficando mais forte. E eu vou superando. E eu sei que a força que vem de dentro de mim não é de mim. É de Deus. Mas porque um dia eu convidei o Senhor para conduzir minha vida. Então, seja grato. Gratidão libera dopamina também. E quando a gente aprende a ser grato pela vida, a gente enxerga as coisas belas. Porque, apesar de tantas dificuldades, eu não consigo tirar o sorriso do meu rosto. Eu não perco a felicidade. E a alegria que vem de mim é a alegria que vem do Senhor. Amém, Mari. E a vontade de viver também. E, pessoal, a gente precisa de encerrar o nosso episódio, mas antes, né, como a gente disse, o nosso episódio está sendo gravado, a Larissa tem um recadinho para vocês. Não fiquem tristes, e se por acaso vocês me aceitarem, pode ser que vocês fiquem felizes novamente, mas vocês vão ficar tristes porque a nossa apresentadora oficial provavelmente vai ter que dar um tchauzinho por alguns dias ou alguns meses. É isso aí, pessoal. Infelizmente, né, hoje eu estou me desincompatibilizando tanto do meu trabalho, quanto também de algumas outras tarefas que eu exercia, assim como está acontecendo a desincompatibilização do nosso podcast. Porque a partir de hoje eu não posso mais estar como apresentadora, então eu irei me afastar por alguns meses e a partir da metade de outubro em diante eu volto aí, né, Elvis? Mas eu vou precisar ficar longe por um tempo. Então, pode contar com a enfermeira Larissa, vai ter que dar um tempinho. E se tudo der certo, vou colocar uma caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Se a galera quiser, a gente vai continuar aí com o Elvis. Ele vai continuar como apresentador aí, para que a gente possa dar voz a outras pessoas, Mari. Porque o nosso intuito aqui, nesse podcast, não é sobre a Larissa estar apresentando. O nosso intuito aqui é dar voz a outras pessoas. E se esse podcast tiver que continuar com outra pessoa apresentando, com o Elvis apresentando, para dar voz a outras pessoas, nós continuaremos. Sim. Porque essa é a nossa vontade, trazer histórias de superação como a sua, Mari, para que elas possam ser mostradas como que é a rotina, como que funciona tudo isso. Então, a partir de hoje eu tô dando um tchau para vocês, um até logo, na verdade não é um tchau, né? É um até logo. E a partir de agora, o mês de julho tá iniciando, mas a partir de agora quem vai conduzir com vocês vai ser o Elvis, tá bom? Não fiquem tristes, espero que vocês fiquem aqui conosco, conhecendo outras pessoas, né? E eu vou sempre acompanhem sempre as redes sociais, porque eu sempre vou estar postando lá no meu Instagram, se eu estiver sendo entrevistada em outro podcast, tá bom? Eu sempre vou estar postando sobre isso e espero que vocês continuem nos acompanhando aí, né? No @podecontar podcast, @enfermeira Larissa, @adv.presleycosta e, é claro, o Instagram da Mari, né, Mari? Tem o Dopaminados, você sabe o nome certinho? Dopaminados.oficial. E tem o meu, que eu falo mais da minha rotina, que é Mariane Pauletti, com 2 T's. Ótimo. Perfeito. Então, se eu tiver coragem de continuar, né, entrevistando, né, pode contar com Elvis Presley, não morreu. Se eu tiver coragem. Se eu não tiver, vai ficar fora do ar por um tempo. Vamos ver se eu vou ter coragem. É isso aí, pessoal. E está chegando ao fim de mais um podcast. E hoje, sendo o meu último por enquanto, mas a gente vai estar se falando lá pelo nosso Instagram. Então, continuem acompanhando. Fiquem com Deus. E sempre lembre-se, o Pode Contar
Contar com a Enfermeira Larissa é sobre uma conversa sem filtro e sobre histórias reais. Então nós vamos continuar por aqui com o Elvis e espero que vocês continuem nos acompanhando.